Vida abençoada por Deus. Esse é o tema da mensagem que eu tenho para o seu coração hoje. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra de Jesus para você. Não foi à toa que você parou para ver esse vídeo. Eu quero te ensinar, através dessa pequena ministração, 5 atitudes que você precisa ter para que você tenha uma vida abençoada por Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, para que você tenha uma vida abençoada por Deus, a primeira atitude que você precisa ter é a seguinte: seja povo de Deus. Veja o que o texto nos diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que a gente pode aprender com essa passagem? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Existe um povo que é povo de Deus. E esse povo, ele é reconhecido por Deus como povo de Deus pelo fato de chamar a Deus, de invocar a Deus, de buscar o nome de Deus. Então, você precisa invocar a Deus, ser povo de Deus. Escolha ser povo de Deus. Essa passagem nos mostra que existe o povo de Deus e um povo que não é de Deus. Porque Deus diz, se o meu povo. Deus está fazendo a referência a um povo particular dele, se o meu povo. E qual povo? Aqueles que invocam o nome de Deus. Ok? Então a primeira atitude é essa: seja povo de Deus. Se você ainda não é povo de Deus, se torne povo de Deus. A segunda atitude que você precisa ter para que você tenha uma vida abençoada por Deus, de acordo com esse texto bíblico, é a seguinte: se diminua diante de Deus. Veja o que o texto diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha o que a palavra está dizendo, se humilhar diante de Deus. Diante de Deus nós temos que diminuir. Nós temos que se diminuir diante da grandeza de Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus com humildade, não com arrogância. Porque Ele nós somos criaturas, Deus é o Criador. Ele que é Deus, nós somos servos dele, nós somos filhos dele, nós somos criação dele. Então não adianta querer fazer mimo com Deus, querer colocar Deus na parede, querer exigir de Deus as coisas, querer forçar Deus. Nós temos que ter uma postura de humildade, de humilhação, de diminuição diante da presença dele. Se você tiver essa atitude, eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada com Deus. Então, quando você entrar na presença de Deus em oração, nunca entre com soberba, nunca entre com arrogância. Entre com humildade, com humilhação, com diminuição. A terceira atitude que você precisa ter para que você tenha uma vida abençoada por Deus é a seguinte: desenvolva o hábito de orar. Veja o que o texto nos diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha o que o texto está dizendo. Nós precisamos orar a Deus, nós precisamos desenvolver um hábito de oração. Orar é falar com Deus, orar é dialogar com Deus. Orar é crescer em intimidade com Deus. Deus ama a oração. A oração ela é muito poderosa. Se você soubesse o poder que a oração tem, o efeito que a oração tem sobre as nossas vidas, você passaria mais tempo orando do que fazendo outras coisas. E orar não é simplesmente tirar 2, 5 minutos, né? E falar, Deus abençoa a minha vida financeira, a minha vida profissional. Não é isso. O que o texto está dizendo é crescer em diálogo com Deus. É conversar, é desenvolver uma amizade com Deus. Não estou dizendo que a oração de 5 minutos não é ouvida. Muitas vezes uma oração de 5 minutos pode ser uma bomba, né? Pode ter uma intensidade muito forte sobre algo. Mas a ideia é que a quantidade muitas vezes leva a qualidade.
né? Quanto tempo você tem passado em oração? Você já passou horas e horas em oração? Já passou madrugadas e madrugadas em oração? Desenvolva o hábito de orar. Tem coisas que só a oração revela. Tem coisas que só a palavra revela, mas tem coisas que só a oração revela. A oração, ela tem o poder de trazer a sua vida, de trazer a sua existência, de trazer a sua realidade, os propósitos dos céus, os propósitos de Deus. A oração, ela é muito poderosa e eficaz. Creia no poder da oração. Certamente você verá que Deus o responderá. Deus agirá em seu favor e te dará uma vida abençoada. A quarta atitude que você precisa ter para que você tenha uma vida abençoada por Deus é a seguinte: você precisa conhecer quem Deus é. Veja o que o texto nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Buscar a face de Deus implica em ter uma atitude de se inclinar a Ele para conhecê-lo, conhecer a identidade de Deus, conhecer quem Deus é, conhecer o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, envolver a busca na pessoalidade de Deus, conhecer os atributos de Deus, como que Deus é, o que Deus, como que Ele age, o que agrada a Ele, o que não agrada, né? Então esse texto nos mostra que nós devemos buscar não só as coisas de Deus, as coisas que Deus tem para as nossas vidas, mas sim buscar quem Deus é, a face dele, buscar a essência, a pessoalidade de Deus. A quinta atitude que você precisa ter para que você tenha uma vida abençoada por Deus é a seguinte: mude as rotinas prejudiciais. Veja o que o texto nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Veja, o texto nos mostra que existem caminhos que são maus aos olhos de Deus. Caminhos, hábitos, rotinas que são prejudiciais. Esse texto, quando fala de caminhos nós podemos pegar por atitudes, escolhas, hábitos, rotinas que são prejudiciais às nossas vidas e que desagradam a Deus. Então, avalie sua vida. Eu sei que não é fácil, nós somos pecadores, ainda que nós tenhamos o Espírito Santo como habitação das nossas vidas, né? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder para nos ir santificando a cada dia, nos tornando melhor, né? Nos aperfeiçoando a cada dia. Mas a verdade é que existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, herdada por Adão. E essa natureza é uma luta constante contra ela. Então, hora ou outra, nós tropeçamos, nós pecamos, nós falhamos. Mas a ideia é que nós precisamos todos os dias nos avaliar e de pouquinho em pouquinho ir deixando esses maus caminhos para crescer na santidade, crescer no aperfeiçoamento, né? E fazendo isso, o texto nos diz que nós teremos uma vida abençoada por Deus. Se você decidir aplicar, praticar essas 5 atitudes na sua vida, existe uma promessa de Deus, que é o tema dessa mensagem. Veja o que o texto nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha o que o texto nos diz: dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Isto é, te abençoarei, te darei uma vida abençoada. É uma promessa de Deus, que dos céus Ele ouvirá as nossas orações, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, curará a nossa terra. O que isso significa? Significa que Deus nos abençoará. Ok? Escolha viver essa ministração, aplique na sua vida e eu tenho certeza que você irá se surpreender com o que Deus irá fazer na sua vida. Que Deus abençoe você. Obrigado por me ouvir.